Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vou gravar hoje a segunda parte, tá gente? Do relato da moça que eu comecei a gravar, né? A primeira parte já ficou bastante longa. O relato é bastante longo, eu tô comentando bastante também. E nós vamos então aqui ver hoje, tá gente? Hoje nós vamos aqui ver... eu já havia gravado uma segunda parte, mas eu decidi regravar. Por que eu decidi regravar? Primeiro que eu tava muito revoltada da cara. Eu fico revoltada quando eu vejo essas coisas de pedofilia, de mano fazendo merda pra cacete com criança, não gosto. Então eu tinha xingado muito, eu tinha falado muita bobagem. E no meio das bobagens eu acabei falando um nome aqui que eu não devia ter falado. Então eu falei, não, vou deletar, vou fazer outra, né? Sempre que a gente fala assim, eu falo assim, né? Tem que ter responsabilidade? Tem que ter responsabilidade. Então, se eu tenho que ter responsabilidade de chegar a gravar um vídeo, né? Não precisa ser um vídeo lindão, nenhum vídeo aqui tem uma baita edição. Mas tem que ter responsabilidade. Já que eu falei nome, eu podia cortar o nome, enfim... Mas eu tinha falado muito palavrão. Eu pensei assim, quem vem pra cá já vem revoltado, né, da vida, já vem fragilizado da vida. Posso estar passando isso pra vocês também. Então eu vou regravar a segunda parte e quiçá outras partes que haja desse relato. Vamos ver aqui, ó. Uma vez eu era adolescente, estava andando numa calçada indo pra cidade. Eu tinha costume de andar orando a Deus, falando com Deus. E eu falei assim com Deus no meu pensamento: Senhor, o que esses pais, deixa eu ver, estão fazendo com os filhos? E na hora Deus me respondeu aqui dentro de mim, uma voz firme, mas doce: filha, a sua vida não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. Levei um susto, mas já estava aprendendo a confiar em Deus. Desde a infância, os meus tios e primos sabiam que meu pai era violento comigo e que ele me batia sem ter motivo. Então, mesmo quando eu e meus primos estávamos apenas conversando, ficávamos tensos, quietinhos, porque nunca se sabia que horas ele ia me bater. Era desse jeito. Gente, é nessas que às vezes você desenvolve ansiedade, síndrome do pânico, porque você nunca sabe o que vai sair daquilo ali. Às vezes a pessoa, a assim dita pessoa agressiva, por assim dizer, ela pode ser que ela esteja super de boa. Isso eu li num livro chamado Homens que Odeiam as Suas Mulheres e Mulheres que Os Amam, né? De repente, o cara tá doidão da cara, ele soca a parede, ele soca vidro, ele soca tudo, ele tá puto da cara com um monte de coisa. Às vezes não tem nada a ver com você, às vezes é coisa da infância, às vezes é coisa de, sabe? E aí ele descarrega tudo em você. E às vezes ele fica calminho. Então sempre que você vai falar com uma pessoa dessa, não é só homem, pode ser mulher também, principalmente quando se trata de filhos, né? Porque a mãe exerce um poder maior sobre o filho. Tipo essa mulher daqui do relato, essa mãe do relato, ela exercia o poder sobre a filha. Ela exercia o poder sobre a filha, mas do marido ela apanhava e ainda preenchia cheque com o dinheiro para ele descontar para tomar cerveja, né? Ainda chegava em casa e batia nela. Quer dizer, sabe, codependência também tem lá suas nuances, né, gente? E aí quando você tá com uma pessoa dessa, você não sente vontade com o tempo, né, de contar nada, você não sente vontade de compartilhar nada, você não sente vontade de estar sob o mesmo teto dessa pessoa em momento algum, porque você não sabe a hora que essa pessoa vai explodir. Vamos continuar então, que o relato é longo e eu não posso me alongar muito, porque senão fica mais comprido ainda do que já fica. Na escola, 1986, eu tinha uma professora que não ia com a minha cara. Chegou a fazer bullying comigo. Na época não tinha ECA, né? Mesmo havendo ECA, às vezes dá-se o jeito de fazer, né? Dá-se um jeito de triangular. Já vi cada baixaria, como eu já fui professora também, já vi cada baixaria de funcionário, não exatamente professor, que triangulava, que agitava certos alunos para pegar no pé não sei de quem. Somente
porque aluno é aluno, aluno não vai ter uma punição tão grave quanto um funcionário ou um maior de idade, né? Pode ser suspendido, pode ser que entre medida socioeducativa, mas não exatamente vai ter uma punição tão grave. Então, muita triangulação, né? Enfim, sempre se dá um jeito de fazer merda, olha lá. Quando eu estava conversando em sala de aula, o que acontece? Pois eu era adolescente, ansiosa, e queria aproveitar o tempo longe dos meus pais ao máximo, batendo papo com minhas amigas. Sabia que era errado, por atrapalhar a aula, mas às vezes era algum assunto que se passasse eu poderia esquecer. Essa professora dizia: para de conversar, fulana, senão vou contar para sua mãe, contar para seu pai. Era assim, a minha mãe dava aula na mesma escola e todos os professores sabiam da rigorosidade com que era criada, com facilidade para levar surras tanto do meu pai quanto da minha mãe. Minha mãe só falava de forma carinhosa, mas de um jeito meio como micagem, parece que tá tirando uma com a sua cara, né? Eu me lembro que o suposto sociopata, porque eu não posso dar diagnóstico para ninguém aqui, ele era assim também. Ele atendia o telefone, ele dava um oi meio... Ui! Como se estivesse tirando uma da minha cara. Né? Então, o que acontece? Tem gente que é assim, que parece que tá sendo legalzinho com você, mas no fundo tá tirando uma da sua cara. Olha lá, tem mãe também que faz isso. Essa mãe dela aqui parece ser um negócio de louco. Eu sinto um veneno só de ler isso aqui. Tá, gente? Eu sinto um veneno dessa família aqui, só de ler isso aqui. Eu mesma tenho que me blindar para não me deixar envenenar por esse negócio. Quando ela queria que eu fizesse algo na casa ou pra ela. Eu no começo fazia, no desespero de carência de receber um elogio, mas nunca fui elogiada. Por exemplo, fazia um bolo a pedido ou não, eu perguntava se estava bom para tentar receber um elogio, uma palavra de aprovação. A minha mãe respondia, só. Fui vendo que nada que eu fizesse eu deixasse de fazer eu receber elogio, reconhecimento por parte deles, até dos meus irmãos, que os pais conseguiram implantar sentimentos fortíssimos de ciúme, inveja, competição pelo amor, apoio de todo tipo, atenção e dinheiro deles. Muitas vezes em família platônica abusiva, os irmãos não se dão de jeito nenhum. Eu me lembro de uma postagem uma vez que fizeram que falaram assim, vocês se dão com seus irmãos? Felizmente eu me dou muito bem com a minha irmã, a gente se identificou no meio da bagunça, né? Tanto que o último barraco que teve com o pessoal da família, que eu não vou falar quem é, também não vou falar como que foi, não rolou agressão física, mas rolou um bate-boca bem feio lá. Uma das pessoas tentou colocar a minha irmã contra mim, a minha irmã falou, não, eu estou do lado dela. De mim, né? Estou do lado dela. Então, o que acontece? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes você perde os seus irmãos também. Eu vi no vídeo uma vez o Tom, que é o autor, né? E postador, enfim, o vlogger, né? O youtuber do canal Narcissism Survivor, que em português o pessoal tá legendando é Sobrevivendo ao Narcisismo. Ele é um dos mais antigos, né? E ele é filho de mãe narcísica. E falou que o irmão parou de falar com ele porque a mãe triangulava. É muito comum, tá, gente? É muito triste, muito comum. E isso aqui sobre o elogio, eu me lembro uma vez de uma professora também que eu tive, isso já era na universidade. E a gente estava dando uma aulinha piloto ali, que a gente ainda não era professor, mas estava dando uma aulinha piloto. Eu cheguei a perguntar mais de uma vez para ela, novinha, né, inocente, eu fiz faculdade muito cedo. Eu fiz faculdade entre os 17 e os 21. É novinha, fim da adolescência ainda. E eu perguntava na maior inocência, você acha que professor é sempre imparcial? Principalmente professor já adulto, já de faculdade. Ela falou, eu perguntava, professora, tá boa a aula? Ela dava um sorrisinho amarelo, não falava nada. Igualzinho sua mãe aqui fazendo meu Deus, a pessoa é tão mesquinha. Não sei se a gente sente, se a gente sente raiva ou se a gente sente dó. A pessoa não consegue elogiar. Elogio é uma coisa que sai da minha boca com tanta facilidade, principalmente quando a pessoa merece. Nossa, sai assim uma facilidade. Eu até
tirar pedaço meu? Vai tirar pedaço meu, elogiar a pessoa? A pessoa é tão insegura, a pessoa é tão mesquinha, pequenininha e migalhinha na vida, né? Que ela acha que se ela te elogiar, ela vai estar tirando algo dela. Ai, pelo amor de Deus, gente. Muito mesquinho isso aqui. Olá, até hoje meu irmão não quer papo comigo, pois precisei. Olha só esse trecho, hein? Esse foi um dos trechos que eu fiquei revoltada na primeira gravação que eu fiz, né? E eu vou tentar não ficar tão revoltada, mas eu vou tentar falar a mesma coisa com outras palavras. Olá. Precisei denunciar a segunda esposa dele, do irmão, a cunhada, né? Para o conselho tutelar, por maus tratos à minha mãe e às crianças deles. E isso dentro da casa da minha própria mãe. Ou seja, o filho dourado da minha mãe largou a esposa, enteado e filhos na casa da nossa mãe e foi viver um tempo na cidade onde trabalhava, vivendo com seu dinheiro. E a esposa dele tomou conta dos cartões bancários da minha mãe, olha só, e minha mãe não via um centavo. Ela mandava na casa e ainda gritava com minha mãe e agredia as crianças. Só o nenê, que tem autismo, escapava das agressões. Minha mãe teve que provar do próprio veneno de ter criado um filho dourado que permitiu essa situação na casa e na vida da própria mãe. Isso foi em 2013. Bem, eu havia xingado muito a sua mãe aqui. Mas aí eu assisti aquela parte, além de eu ter falado um nome que eu não deveria ter falado, né? Que agora eu tô tentando tirar. Eu vou também reassistir para ver se tá tudo certinho depois. Eu não vou xingar. Vou tentar não xingar. Porque a gente fica muito indignada. Você vê que eu senti todo o veneno da tua família aqui. Da tua pseudo, do teu grupo familiar, né? Porque chamar isso aqui de família é complicado demais. Mas, tudo bem. Você denunciar a sua cunhada para o conselho tutelar por causa dos seus sobrinhos, que são os filhos dela, né? Com seu irmão. Ok. Agora, por causa dessa mãe, bem... Ela pegar o cartão da sua mãe e gastar e fazer bagunça na casa dela e querer mandar na casa dela e tal. Minha filha, isso aqui é que você tem crença diferente da minha novamente, mas eu vou expressar aqui a minha crença, né? Isso aqui é lei do karma, gente. Isso aqui é lei do karma, é implacável. Ela tá pagando agora ainda. Como eu sou reencarnacionista, né? Nem precisou ir pra outra vida pra pagar, tá pagando nessa. Mas, Sara, você não acha que a lei do karma é escravagista? Acho. No caso desse aqui, ele tomou, levou. Eu não, eu tô assim com certas pessoas da minha própria família que se vier a se estrepar, não sou eu que tô roubando, não sou eu que tô pegando cartão, não sou eu que tô esculhambando. Eu simplesmente sento, cruzo os braços e assisto a treta. Eu não, você fez bem de denunciar pelos seus sobrinhos, porque criança não merece, né, passar por esse forrobodô. E tomara que os seus sobrinhos cresçam melhores, né, do que o seu irmão, do que a sua irmã. É por causa da sua mãe, que é uma mulher extremamente tóxica, uma mulher extremamente, né, pelo que você narra aqui, eu não a conheço, uma pessoa extremamente tóxica, uma pessoa extremamente, nem abriu a boca pra te elogiar, mesquinha, né, as atitudes mesquinhas, tóxicas, fazia cara de prazer quando você apanhava do seu pai, passava pano pra baixaria toda do seu pai. Ai, meu, plantou, colheu, gente, plantou, colheu. Olha, eu não ia ter pena de uma mãe dessa, não, me perdoa. E eu falo isso, gente, porque eu ainda tenho pais vivos e eu tenho algumas questões com meus pais que eu não vou falar quais são, porque eles ainda são vivos, né? E reiterando, o canal tá ficando um pouquinho mais conhecido e alguém pode ver e alguém já pode ter visto, enfim. Mas eu tenho algumas questões que se meus pais colherem o que eles plantaram, eu vou cruzar os braços, assistir, não sou eu que tô fazendo mal. Ele tá plantando o que ele colheu, gente. Ele está colhendo o que ele plantou. Confundi, né? Deixa ela. Se ela criou teu irmão, se ela criou o teu irmão pra ser um dourado e agora ele tá retribuindo desse jeito, bem feito. Olha, não tenho dó. Me perdoa, gente, quem pensa diferente. Tem gente que já me comparou com Paola Bracho,
já me comparou aí com um vilã de novela que eu nem conheço. Mas eu não sou muito boazinha nesse aspecto. Eu sou boa com quem é bom. Com quem é bom, gente, eu vou até o fim. Eu sou leal ao extremo. Fez merda, acabou. É a mesma coisa, outro dia uma menina lá chegou num grupo e falou assim: gente, eu tô sofrendo muito. Porque eu terminei com meu namorado que me tratava igual a princesa. E o que acontece? O outro cara com quem eu fiquei, ele me tratou mal. Aí eu larguei do cara com quem eu fiquei, tentei voltar pro meu ex, a família dele tava louca pra gente voltar, só que agora ele seguiu a vida dele, ele sai a hora que quer, ele volta a hora que quer, ele vai pra balada. Minha filha, você terminou com ele. Você terminou com ele, você queria que ele ficasse igual um chiclete? Ou que ele ficasse esperando você voltar? Não, minha filha, ele tá curtindo a vida dele. Acho que eu tenho dó? Eu não. Eu cheguei e falei assim: escuta, meu bem, você me perdoa? Mas se fosse comigo, eu faria até pior. Eles ainda estão te recebendo na casa deles. Eu te bloqueava, não olhava na sua cara e falava: meu bem, né? Bloqueava. Mas se eu fosse falar alguma coisa bem sucinta, eu ia falar: meu bem, estou seguindo minha vida. Porque se terminar pra ficar com o outro não deu certo com você, problema seu. Estou curtindo a minha vida, estou solteiraço. Foi você que me deixou solteiro, você terminou comigo, eu te tratava super bem, não te dei motivo pra terminar. Aí sempre vinham os manas mina: mas Sara, não é direito da pessoa terminar, é direito da pessoa terminar e é direito da outra parte seguir em frente, não ficar te esperando, né? Não ficar se rastejando. Isso é atitude de codependente. Esperar se rastejar por alguém que não te quer mais, codependência. Mas também é muita sacanagem da outra parte esperar que a uma parte que foi terminada fique esperando ou esteja disponível. Eu não, minha filha. Eu não, minha filha. Quer ficar, fica. Mas se for embora, me perdoa o termo aqui que eu vou usar, mas não dou um copo d'água mais. Deixa ele ir pra balada, deixa ele curtir, deixa ele viver a vida. Eu sou bem assim, é sim e não é não. Não tem muito esse negócio de, olha, talvez no ano que vem a gente... Não, acabou. Vai pra balada, curte, conhece outras pessoas, quer ficar solteiro, fica, não quer, não fica, mas... Fica, lá vem a ex lá, não, deu certo com o outro, né? Ele seguiu vida. Você terminou com ele e ele fez o que você queria que você fizesse, que você... Ele fez o que você queria que ele fizesse. Seguiu vida. Queria que ele ficasse te esperando, bem. Não. A pessoa termina, a pessoa aceita bem o término e a pessoa ainda acha ruim. Bem, quando você termina, a pessoa não pode mais estar disponível pra você. A pessoa vai curtir a vida. Acabou, término é término. Ah, mas com o outro não deu certo. Problema. Tem outros homens aí, você também pode conhecer, mas... Acabou. Ah, mas eu me arrependi. Problema. Pensasse antes de terminar, né? Eu não sou muito boazinha não com gente carne de pescoço. Eu não sou muito boazinha não, tá, gente? Eu sou uma ótima amiga, mas eu também sou uma excelente inimiga. Olá. Meu pai faleceu em 2011, mas enquanto era vivo, ele comentou um dia com meu então marido que estava preocupado com o menininho da nora dele, enteado do meu irmão, pois a então esposa do meu irmão não deixava o menino repetir comida. Mesquinhez. E ainda escolheu o menor bife para o menino. Ou seja, para quem comeu os meus bifes quando eu fazia magistério, agora estava diante de situação semelhante, provocada pela própria nora, esposa do filho dourado. Veja só. Então meu pai estava se deparando com perversidade do mesmo tipo que ele havia feito comigo. Sim. O problema é que tá fazendo com o menino, né? Que não tem nada a ver com a história também. No final de 1988, eu terminando a 8ª série do então 1º grau, a minha mãe, professora, simplesmente nem me perguntou se eu queria fazer o colegial comum. Na época tinha, né? Tinha curso, né? Tinha uns que era de história, tinha outros que era de... Eu não peguei a época, tá? 88 eu era bebê ainda, mas eu conheci gente que pegou a época, que fez colegial nessa época, né? Ainda era colegial.
hoje é ensino médio, e você podia escolher. Tinha o de exatas, tinha o de história, tinha o de idiomas, tinha o tradutor e intérprete, enfim, e era estadual e era muito bom. O negócio era muito bom e o pessoal morria de medo de reprovar. Hoje em dia a escola estadual está tremendamente sucateada, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Eu falo aqui em São Paulo porque já teve gente me comentando aqui que era de outros estados. No outro estado não é bem assim. Nessa época era muito bom o ensino. Vamos ver. O que eu pensava em estudar de faculdade? Que nada. Ela queria se livrar dos gastos comigo como mocinha. Eu estava com 14 para 15 anos. Teve um projeto do governo do estado de São Paulo. São Paulo também, ó lá. Aqui estado, não estamos dizendo o nome da cidade, né? Em que os estudantes cursavam magistério integral e recebiam uma bolsa no valor de um salário mínimo, que hoje equivaleria a não mais que R$ 300. Era muito pouquinho mesmo. Ela me levou, eu como sempre não tinha o direito de questionar nada. Meu irmão cursava direito numa faculdade particular e ela pagava, para o dinheiro dele ser para ele usar consigo. Tinha que levar almoço. No começo levei, ela comprava os ingredientes e uma tia fazia coxinhas. Então ela levava a mistura para mim. O dia que eu abri meu potinho de comida e não vi nada de mistura, falei em casa: não precisa mais mandar marmita para mim, vou ficar sem comer, eu acostumo. E a minha mãe dizia assim, bem irônica: tá bom, espanhola. Ela me chamava assim porque meus avós paternos vieram da Espanha quando crianças e ela sofreu muito com eles por ter casado com meu pai, já que ele era descendente de escravos africanos. Então, para completar a inveja e competição que ela tinha comigo, ela arrumou mais isso, de chamar de espanhola. Primeiro, você não tem culpa de ser descendente de espanhol, você não tem culpa de ter avós assim, e ela fala como se fosse culpa. Ela fala como se fosse culpa do racismo dos seus avós. Meu Deus, não dá pra entender a linha de raciocínio dessa gente. Mas enfim, eu também sou descendente de espanhol. E agora? E piorou quando minha avó materna foi morar... Quando minha avó paterna, que era sogra espanhola, foi morar conosco, pois ela gostava muito de mim. Nessa época a avó já não tratava mais ela mal. E elas se davam bem. Mas minha mãe cansou de usar este apelido. Deixa eu ver aqui a continuação, cadê? Minha mãe cansou de usar este apelido para tentar se vingar do que sofreu nas mãos dos meus avós no começo do casamento. Como se você tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Olha só. Eu tive anorexia, transtorno alimentar, desde antes de estar no magistério. Meu pai me aterrorizava dizendo que quando eu crescesse, eu ia ficar igual a minha mãe e minhas tias. Ia ficar gorda. Então isso virou um terror para mim, pois ele humilhava e chacotava da minha mãe por ser gordinha. Eu não almoçava. Meu cérebro ficou acostumado a não mandar mensagem de fome. Tamanha era a ansiedade que eu tinha sobre tudo. Até que um dia comecei a sentir dores no estômago. Pedi, minha mãe me levou ao médico. Ela disse que eu não voltasse a almoçar. Ele, não o médico, desculpa. Ele disse que se eu não voltasse a almoçar, meu estômago poderia fechar. No outro dia, na hora do almoço, pela primeira e única vez, meus pais inventaram de levar, não lembro se era lanche ou comida para mim na escola na hora do almoço. Eu não estava, eu tinha guardado um dinheiro e era perto do Dia das Mães. Então, eu tinha ido ao centro da cidade comprar um par de brincos para dar de presente para a mãe do meu então namorado, que veio a ser meu marido. Minhas amigas me contaram que eles foram. O que levaram, alguém comeu, menos eu. Nem liguei de algum colega ter comido. Só teve um tempo em que meu irmão e eu tivemos um bom relacionamento, que foi depois que fiz 14 anos e comecei a sair com os jovens da igreja. Era e ainda é uma igreja bastante permissiva e eu bebia todas as cervejas que podia. Teve transtorno alimentar, já foi um pouquinho aqui pro alcoolismo, lá. Minha mãe cobria o cheque do meu irmão no outro dia e ele pagava para mim. Engraçado, né?
Estimulava seu pai a bater você, achava ruim de dar risada, não elogiava seus bolos. Mas pra te viciar no álcool tem dinheiro. Esquisito, né? Pra coisa ruim tem. Gente, que loucura. Olha, eu fiz isso muitas vezes. Porque uma mãe, de fato, ela chama a filha. Não precisa bater, nada disso. Mas, escuta, filha, você tá enchendo a cara? O que tá acontecendo? Então, conversa com a filha. Porque se com 14, 15 anos tá começando a encher a cara, imagina depois. Não, sentar a porrada porque subiu na árvore, sentar a porrada porque riu. Não elogiava quando fazia bolo, que é uma coisa boa. Ah, foi beber? Dá dinheiro. Gente, que absurdo. Parece que faz de propósito, né? Parece que foi de propósito. Não, se a pessoa tá se afundando em alguma besteira, vamos tolerar. Quando é coisa boa, vamos tirar. Meu Deus do céu, que loucura. Ficou abismada. Isso aqui. É a maldade sutil, nas atitudes sutis da Amanda Cherry. Olha lá. Ela faz isso com o pai também, né? Isso de cobrir o cheque para ir descontar dinheiro e beber e depois chegar em casa e bater em todo mundo. Gente, é viciar, é vício. Família corroborando com vício. Olha lá. Eu fiz isso muitas vezes, de querer beber tanto, mais tanto, que eu no fundo queria morrer de tanto beber naquelas noites. Eu já pedi perdão a Deus e já me arrependi por isso. Isso foi uma fraqueza sua. Se você não faz mais, é o que eu sempre digo, gente. Tinha um rapaz uma vez que eu vi, ele vive no busão, vendendo balinha. E ele fala que ele já foi até ladrão, coisa de louco. Tomou facada, uma dessas vezes ele quase morreu e acabou acordando pra vida. Que bom, né? Largou droga, largou latrocínio, largou vida de crime, largou tudo. Hoje ele fala, eu prefiro 1000 vezes vender uma balinha no busão do que fazer mal pro meu semelhante. Quem sabe, né? Ele agora tá vendendo muito simpático. Como ele é muito simpático, ele vende rapidinho as balinhas dele. Tomara, de verdade. Que ele, sabe, eu penso assim, se você já fez alguma merda na tua juventude, ainda mais com uma família dessa, perdoe-se, né? Perdoe-se. Porque você não pode ser tão duro juiz consigo próprio, né? Também não vai, como é que eu posso dizer, passar a mão na própria cabeça. Mas no caso desse, se você não faz mais, e se você se corrigiu, e se você... precisa ficar, como é que eu posso dizer, se condenando, porque eu tomei uns porre com 15 anos de idade. Não, já passou. Se você é de 76, você tá com 42 hoje, ou vai fazer 42, gente, passou, acabou, entendeu? Não se julgue de maneira tão dura. Não chafurde no problema, vai pro nível da solução. Eu já fiz muita merda também, não assim de beber foi muito poucas vezes, mas já fiz merda de arrumar confusão com o fulano, de xingar o fulano, bater uma boca desgraçada com o fulano. Por quê? Porque eu tava puta com a vida. Hoje eu faria o mesmo? Não. Eu fico assim, não. Se hoje eu não faria o mesmo, e se eu me arrependi, acabou. Eu conheço gente que bate boca até hoje, com a minha idade é o mais velho até. Bom que eu aprendi. Olha lá. Vamos ver aqui. Em casa, depois dos porres, vomitava em mim enquanto dormia. Meu pai contava no outro dia que ia ver se estava respirando. Ele me falava para não beber tanto. Ele era bêbado também. Ele começou a dar espuminha de cerveja pra gente desde uns 7 ou 8 anos que eu tinha. Dava espuminha. O tio pedófilo lá dava cerveja, que você viu o quarto rodando. Gente, que absurdo. E seu pai era outro alcoólatra e te condenava. Quer dizer, como é que a pessoa te condena se ela faz ou fez igual? A não ser que ela chegasse e falasse, olha, eu não faço mais. Que eu não sei se era o caso dele. Eu não faço mais. Por isso eu tenho o cacife para chegar e falar. Você tem que largar. Porque eu já fiz, é ruim e não é recomendável. Agora,
continua bebendo e fala para os filhos aquela célebre frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí não tem moral nenhuma, né? Mas enfim. Foi uma vida muito dolorosa a convivência com eles. Gente, eu tô sentindo só de ler. Eu sinto o veneno desse núcleo aqui de pessoas. Olha lá. Meu pai uma vez foi para o Paraguai e trouxe presente para minha irmã, para meu irmão, mas para mim, nada. Eu tinha uma prima que tinha talentos artísticos como a minha mãe. Eu já não tinha. Fazia, mas não ficavam tão bonitas as pinturas e etc. É talento. Quem tem, bem. Quem não tem, paciência. Minha mãe adorava me colocar para baixo, dizendo que a minha prima parecia mais filha dela do que eu. Em tudo, em toda e qualquer situação ela fazia isso, me colocava para baixo. Eu no magistério era alegre, risonha, mas ao mesmo tempo... Por isso que eu falei, você vai ter dó de uma mãe dessa porque seu irmão dourado tá abusando dela? Eu não teria, não. Plantou, colheu. Eu no magistério era alegre, risonha, mas ao mesmo tempo muito triste. E tinha algo que me incomodava. Era como um fantasma. Era o abuso sexual que sofri, que não me lembrava. Mas ficava aquela sensação de algo feio que eu tinha feito. Uma vergonha estranha, que eu não sabia de onde vinha. Evangélica, querendo casar virgem, consegui. Tive só 3 namorados. O primeiro estudava no magistério, uma série antes de mim. E todos foram no ano de 1990. Eu achava ele legal. Estava desesperada com medo de nunca arrumar um namorado. Pasme, eu só tinha 15 para 16 anos. Quanta desinformação eu sofri. Durou só 2 meses porque eu não me apaixonei. Eu vou fazer um parênteses aqui também. Vai ter esse, vai ter um outro que foi legalzinho e vai ter o terceiro que era o cara do terror, né? Que é o que se tornou marido dela depois. Por que será que você não se apaixonou pelos caras legais? Muita gente reclama e fala: nossa, a mulher não gosta de homem bonzinho, mas eu acho que tem algo por detrás. Será que você não estava no fundo tentando achar um problema para você resolver? Codependência também. É o outro lado da codependência, arrumar um problema para resolver, para tentar resolver os problemas da infância. Às vezes a gente tem uma situação fácil na frente que a gente não quer. Porque a gente quer o difícil, porque a gente quer tentar transformar o malzinho em bonzinho, salvar o outro. E aí quando tem uma situação fácil, tem um carinha legal, a gente não quer. É para parar para pensar um pouquinho isso aqui, né? Não só no seu caso, em vários outros. Pessoas que largaram pessoas super legais para ficar com encrenca. Por quê? Por que isso não aconteceu? Por que não se apaixonou? Olha lá. O segundo foi da igreja. Olha só, era um brotherzão. Muito amigo, meu irmão mesmo. Nunca teria outros olhos para ele. Colocou ele na friend zone, né? Na brother zone, no máximo. Mas, porém, todavia, por que esse cara legal ele foi pra friend zone? Por que você não se apaixonou por ele e pelo outro que era todo problemático você se apaixonou? É pra pensar também. Olá. Mas ele insistiu. O povo do coral de adultos em que eu cantava também pressionou. E como eu era vítima de abusadores, cedi à pressão. Namoramos 1 mês e meio e estragou a amizade. Hoje ele está casado. Eu me dou bem com ele e com a esposa dele, que é uma mulher muito joia. Ó, você vê, ele era um cara legal? Como você era codependente, não estava na mesma sintonia que ele, não deu certo. E ele se casou com uma mulher super legal, que nem ele. Olha os níveis, olha como não... Enquanto a pessoa não resolver a codependência, pode até passar a pessoa legal na vida dela. Ela não enxerga. Ela vai ficar com a porcaria, porque ela tá na vibração da porcaria. Eu não tô dizendo que você é uma porcaria, eu tô dizendo que você tá na vibração da porcaria. Eu já tive muito vibração de porcaria também. Então comecei a namorar o meu terceiro namorado, que veio a ser meu marido. Olha lá. Eu estava feliz, parecia um bálsamo aquele namoro. Meus pais nunca deixaram eu ter uma vida social de ir na casa de amigas, tinha contato só na escola e na igreja.
Foram raríssimas as vezes em que fui na casa de amigas. Só no magistério que impus isso. Saía do magistério e ia direto para a casa de uma família de amigos meus. Nós éramos a equipe de louvor da igreja e o líder, um narcisista ao extremo, que só hoje percebo que ele foi e ainda era um tirano. Ele tinha um excelente ouvido musical, então ensaiávamos muito e tínhamos um nível de banda quase profissional. Mas prejudicava o nosso namoro, pois não tínhamos tempo para namorar, para conversar, para nos conhecer melhor. Meu namorado me pegava de moto em casa e nunca nem quis me levar para dar uma volta, para passarmos ao ar livre, de mãos dadas, sabe? Ele me pegava em casa e íamos direto para a casa dele, ver filme, ouvir música ou íamos para a casa de amigos dele. Eu fiquei acomodada, já que estava sendo liberta do ambiente péssimo e opressor na casa com meus pais e meu irmão. De fato, né? Às vezes a pessoa ela fica tão ligada em, tá, eu não tô na casa dos meus pais que é abusiva, então eu não vou reparar se ele me leva a passear ou não. Eu era novinha também. Os outros namoros que você tem foram os namoriquinhos. Hoje seria chamado até de um firco, né? Eu não sei o nome que dava na época, porque em 90 eu tinha 4 anos, obviamente eu não namorava com 4 anos. Mas no final dos anos 90 já chamava de ficar. Eu lembro porque nessa época as menininhas da minha idade já estavam ficando mocinha e já ficava. Eu não, mas as meninas já ficavam. Foi um namorinho curto, 1 mês e meio, 2, coisa curta, né? Então, ele de fato foi o teu primeiro namorado mais sério. Foi teu namorado de fato que você sabe que você foi adiante, que depois você noivou, que depois você foi o primeiro, né? Eu tive alguns lances com algumas pessoas também que eu nem considero como namorado, porque, primeiro, que alguns desses lances foi só internet, alguns desses lances rolou um encontro só. E, gente, o que acontece? Foi tão fugaz que eu nem considero namorado. Não deu certo. Alguns porque, como aquele caso que eu narro aqui do egoísta, ele foi muito egoísta no encontro, não deu certo. Outros casos o cara que não quis, outros casos a gente nem chegou a se encontrar, acabamos parando de conversar do nada, enfim. Eu nem considero que foi namoro, porque foi muito rápido, não teve quase encontro presencial, não teve encontro presencial, ponto. O teu, de fato, o teu que hoje já é ex-marido, né? Ele foi o teu primeiro namorado mais sério. Os outros foi um lancezinho que rolou, né? Olha só. E você não prestou atenção nisso aqui. Era muito jovem, muito inexperiente. Eu com bem mais idade do que isso aqui, com 20 e alguma coisa, não prestei atenção em um monte de coisa. Percebia que os poucos amigos do meu então namorado veneravam ele. Tudo que ele falava era lei, era o melhor a ser feito, ele juntava a galera, ele era o elo, ele era o centro das atenções, sempre. Começo de namoro, a mãe dele conhecia meus pais e tinha dado aulas com minha mãe no começo da profissão. Tudo beleza. Ele fazia faculdade de Direito, eu tinha 16 anos e ele 22. Eu era bem magrinha e era moda usar vestidos de cotton. Eu me achava feia, mas eu queria estar na moda, digamos assim, já que as meninas da igreja usavam. Por que eu não usaria? Eu não tive uma mãe nem nessa hora para me explicar que tal vestido, tal roupa era curta demais e justa demais. Eu penso o seguinte, se você estava feliz de usar a roupa desde que você não estivesse nua no meio da rua, não tinha problema. A não ser que estivesse mostrando essa calcinha, a não ser que estivesse mostrando alguma coisa. Se não estava mostrando nada, não tem problema nenhum. Ah, mas eu me achava feia. Não importa, se você achava feia porque era magra demais. Tem gente que se acha feia porque é gorda demais. E agora? Mas não tem nada a ver isso aqui, velho. Não tem nada a ver. Se você se sentia bem vestindo um vestidinho de cotton, tá ótimo. Eu era muito imatura e não via maldade. Mas as outras pessoas... Aí o problema é das pessoas, né, bem? Não é do seu vestido. O problema é das pessoas.
principalmente da igreja, principalmente as mulheres mais velhas que me viram crescer, por eu ser de família classe média quase baixa, me taxaram de vulgar. Porque se usam vestidinho de cotton. Mas as meninas ricas da igreja não. Elas faziam vista grossa. Olha só que horror. Então o problema é delas, que discriminam por classe social, que discriminam porque é magra demais, ou em outros casos porque é gorda. Tem gente que fala, né, gorda, vai usar biquíni pra quê? Pra mostrar banha? Eu uso biquíni na praia, não é fio dental, não é nada disso, é aquele suquine, né? Que tampa a bunda toda, como diz. Mas, né, eu tenho que usar um bem reforçado nos peitos, que é bem grande, né? Aquele bustier mesmo com aro, tudo, de biquíni. Mas a barriga eu mostro, as coxas eu mostro, não tô nem aí. Quem quer olhar, olha. Quem não quer olhar, não olha. Quem quer me achar feia, que ache feia, eu vou deixar de curtir a minha praia, o meu mar, por causa do que vagabundo tá pensando. Novamente reiterando, eu tenho 32, você tinha o quê? 15, 16, né? Mas você não deve, você vê que você se recrimina por isso até hoje. Eu não tinha noção, não. Quem não tinha noção eram as mulherzinhas da igreja que não tinha mais o que fazer, né? E discriminava entre a rica e a né, classe média baixa. Não vou falar pobre de marredeci, porque classe média baixa, que você falou aqui, né? Tua condição financeira. Tem nada a ver. Então quer dizer que a rica pode? E a moça que não é tão rica assim, não pode. Toma banho na sogra, vai lavar um tanque de roupa essas mulheres, pelo amor. O namoro, vou ser bem sincera, os momentos em que ficávamos sozinhos era para dar uns amassos e para ele se satisfazer. Eu sentia falta de bater papo com ele. Egoísta, não quer conhecer a mulher de verdade, né? E tentei por 2 vezes levar ele pra gente ficar num parque à tarde na sombra conversando para se conhecer. Tem gente que não vê graça nessas coisas, né? E agora? Ele não aguentou ficar mais que 20 minutos, falou, vamos pra minha casa e pronto. Ele vinha de uma família com mãe narcisista pesada. Pessoa assim também tem dificuldade em amar. Muita dificuldade em amar, tá, gente? A pessoa fica muito carente, ou ela tem uma dificuldade imensa em amar, não gosta de contato físico nenhum, ou quase nenhum. E se é homem, a sociedade meio que passa pano, porque homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo, homem não é muito carinhoso, não é muito romântico, então você tem que aguentar. Mas não, às vezes tem origem nessas coisas aqui de família narcísica pesada, né? E a pessoa, então, ela se vê como... ela se vê como... Como não pode dizer? Não sabe amar, não sabe receber amor e dar amor. Cujo pai era o bode expiatório. Uma loucura. A irmã com fortes traços narcísicos também. O irmão era mais novo e hoje eu tenho contato com ele via WhatsApp e ele nem parece que é daquela família. Que bom pra ele, conseguiu se salvar do nheco-nheco aqui da loucura, né? Se você contou que é essa loucura aqui, que bom que ele conseguiu se salvar. Quando resolvemos ficar noivos, em 1992, estava no 4º e último ano do magistério com 18 anos e ele 24. Ele já tinha se formado e passado no concurso público. Durante o namoro, eu senti umas frases meio ácidas por parte da mãe dele. E uma vez, ela nas férias de julho, quando ele ainda fazia faculdade, nós estávamos todos os dias juntos, vendo filme na casa dele. A mãe dele teve a falta de educação de dizer assim: não vejo a hora de voltar às aulas e esses dois, eu e ele, sumirem daqui. Gente, eu acho que se fosse comigo, novamente reiterando, você ainda era novinha, tinha 18 anos e tal. Se fosse comigo, eu acho que eu não ia mais. Não ia mais. Eu não sei se eu terminaria com o cara, mas eu ia falar assim: escuta, sua mãe não me quer na sua casa. A sua mãe não me quer na sua casa. Então, meu filho, paciência, acho melhor a gente não se ver mais na sua casa, né? Porque eu tô incomodando, né? Gente. Novamente, reiterando, você era novinha e tal. Ora, senti que não era ele e sim eu. Eu não queria mais ir lá.
o certo seria eu ter terminado tudo. Foi o que eu falei, levar um papo com ele e ver o que ele achava. Se ele passasse pano pra mãe fazendo isso aqui, talvez fosse motivo para terminar assim. Mas não tinha visão das coisas da vida. Enfim, fiquei. Novamente reiterando, gente. Perdoe-se por isso. Eu tenho que me perdoar por tanta coisa. Eu tenho que me perdoar por tanta coisa que eu fiz, que eu tolerei quando não era para tolerar. Vamos ver aqui. A gente, quando a gente nasce codependente, a gente vai muito sem noção de nada pro mundo. A gente só aprende na porrada mesmo. E a porrada, às vezes não é literal, não é apanhar literalmente, mas é a porrada simbólica, né? É a vida te mostrando, às vezes, através de maus resultados, cair, tropeçar, se esfolar, às vezes, só a alma, né? Que a gente aprende alguma coisinha, né? É muito difícil, é muito mais longo o nosso aprendizado. Também tem um rapaz que ele falou esses dias que o filho de pai e mãe narcísico demora para se encontrar, e demora muito mesmo. Às vezes demora 1, 2 faculdades inconcluídas. Eu concluí faculdade, mas é porque eu sou muito assim de começar e terminar, né? Mas talvez hoje eu não houvesse feito a faculdade que eu fiz, porque não me adiantou de muito na vida também. Talvez, tem gente que demora 1, 2 casamentos. Eu não casei, mas eu passei por 3 relações abusivas, algumas curtas, outra foi mais longa. E extremamente abusiva, tive que apanhar, né? E agora a gente fica muito perdido, a gente não tem referencial de família, a gente não tem referencial de bons modos, a gente às vezes não tem nem referencial, gente, desculpa o termo que eu vou usar aqui, a gente não tem referencial nem de higiene, tá? Às vezes a gente só vai ter referencial de higiene depois de burra velha, burro velho. Por quê? Porque às vezes a família não tem higiene, tá entendendo? Higiene, eu digo, lavar a mão antes de comer, não botar a mão na boca e depois botar a mão em comida. A gente não tem. Às vezes, quem é codependente, eu nem estou falando da moça aqui, eu estou falando de outros casos que eu vi, em alguns casos até no meu próprio caso. A gente não tem referência, a gente vai muito mal educado pro mundo. E a gente também tem que se perdoar por isso, porque a gente já começou num ambiente tão nocivo, né? E é nessa que às vezes a gente fica tão magoado e tão triste que aí a gente se retrai. Já que eu só faço besteira, já que eu sou uma pessoa tão mal educada assim, é melhor nem me manifestar, né? A gente não deve se retrair, a gente tem que conversar com um amigo que esteja de fato disposto a ouvir. Muita gente não está disposta a ouvir, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Falamos em noivado. Ela correu atrás da ex-namorada dele, que era cunhada de um pastor evangélico da mesma igreja, mas de uma cidade que ficava a 1h40 de lá. Com apoio da esposa do nosso pastor, que morria de inveja de mim, e apoio da irmã dessa ex dele, a minha ex-sogra chamava a ex-namorada dele para aparecer lá na casa dele do nada. Ele ficou... É o que eu digo, a ex também devia dizer não. Ex é ex, meu. Não vou, o que eu vou fazer aí? Não sou mais nada dele. Olha lá. Por isso que eu penso, gente, que às vezes é melhor cortar a relação logo. Eis aí, gente. Corta, acabou. A não ser que as coisas estejam muito, muito, muito bem resolvidas, o que nesse caso não tava. Aí, pelo amor de Deus, gente. Triangulação também, isso aqui. Ele ficava desesperado, pegava a moto e corria em casa dizendo: olha, a fulana, que é a ex dele, está lá em casa. Vem comigo fazer sala para ela, porque eu não queria ficar sozinho com ela. A ex. Ele estava percebendo que a mãe dele estava querendo azedar o nosso namoro. Ele devia ter dado um breque na mãe. Tá vendo como inconscientemente ou conscientemente, enfim, passa pano pra mãe também? Sei que rolou, hein? A mesma coisa algumas vezes. Até que essa infeliz da mãe dele deu meu telefone pra irmã da ex-namorada dele. E a mulher ligou em casa. Era antes do almoço. A gente já estava noivo.
e papo vai, papo vem, eu perguntei a ela quem tinha dado o meu telefone para ela. E ela disse: foi a sua sogra. Aí encerrei a conversa porque caiu a ficha. O sangue subiu e eu queria ligar para a de Itacuja da mãe do meu noivo. Ó, aí faz briga entre as mulheres, ó lá. Meu pai estava sentado no sofá comendo com o prato na mão. Fiquei até com dó dele, porque liguei para a mãe do meu noivo e, percebendo toda a armação dela, quebramos o maior pau pelo telefone. Aquela doida gritava: você quer botar o fulano de tal, que é o namorado, noivo, numa redoma? Ora, quem queria fazer isso era ela. Ela o colocou numa situação de marido, mas não sexualmente, mas assim para proteger ela, para dar dinheiro. Então ela não queria que ele se casasse. Fui parar na cidade onde ele trabalhava. Passei a noite acordada no terminal rodoviário da cidade tal, que eu não vou falar qual é. E 5 e pouco da manhã peguei o outro ônibus que iria para então a cidade dele. Estava com sangue nos olhos. Tinha descoberto porque a tal fulana de tal, a ex, aparecia do nada. Contei para ele a briga, ele virou para mim e disse: vou falar com a minha mãe para ela parar com isso, mas você vai pedir perdão para ela. Passa um pouquinho de pano também, ó lá. Nossa, estava começando mais uma caminhada com um narcisista. Pergunta, Aline, você passou por isso com os ex que você namorou 1 mês e meio, 2 meses? Pelo que você falou aqui, não. Por que será que desse aqui você tolerou tudo isso? Fechou os olhos para tudo isso? Ele não queria sair com você, ele só queria ir para casa para dar uns amassos. Você falou que casou virgem, ok, mas pelo visto rolou uns amassinhos ali, né? E aí? E aí, né? Por que será que você tolerou isso aqui e dos outros você deixou passar? Você, não quero mais se eles fazerem nada de errado para você. É uma pergunta que você tem de fazer a si própria. Gente, vou então encerrar aqui e começar depois a terceira parte. Até daqui a pouco.